E se o Evangelho foi bom para a sua casa, foi bom para o seu lar, foi bom para criar os seus filhos, está sendo bom para a sua vida agora? Agora, Deus está te convidando para quê? Para compartilhar. Como é que você faz isso, irmãos? Esse é o momento, né? Vocês vão receber uns convites, e aí escolha, ora, irmãos, lá para aquela família, para aquela pessoa, para aquele colega de trabalho, né? Aquele colega que você tem amizade, que você gosta, aquele parente, aquele sobrinho, aquela sobrinha, né? Faz o convite, ora por ele, vai lá no dia, lá, chama ele, dá uma carona, traz ele para cá, mas você também tem que estar presente, né? Então, na semana que vem, nós começamos a nossa Semana Santa. Eu sei de uma coisa, irmãos, isso eu vou falar aí, eu quero que vocês prestem bastante atenção agora. Eu sei que o inimigo ele já sai à frente, fazendo alguns compromissos darem errado, algumas coisas de urgência acontecer, para você não estar presente aqui. Mas eu vou estar orando em casa, eu quero que você ore também, para nós perseverarmos, né? A Bíblia fala lá, perseverar na oração, para que possa ser uma bênção para a nossa igreja, né? Então, irmãos, comece já desde hoje. Ore a Deus por essa Semana Santa. Ore pelo pastor que vai estar dirigindo essa Semana Santa, pelos batismos, pela Santa Ceia, pelos trabalhos, pelas pessoas que vão estar aqui, né? Quando a gente receber uma pessoa aqui, vai lá, seja o primeiro a cumprimentar ela, né? Seja o primeiro a sentar ali do lado dela, ajudar ela a abrir a Bíblia, estar ali com ela, né? Vamos receber bem essas pessoas, irmãos, né? Para que elas possam continuar conhecendo o Evangelho, né? E eu tenho certeza que a mão de Deus já está pronta para abençoar a igreja. Agora só falta o quê? A gente orar e fazer a nossa parte, né? E nós vamos colher os frutos, porque Deus prometeu isso para nós, tá? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, né? É apresentar aqui o Francisco, né? Bom, o Francisco já teve várias vezes aqui, a Ana Paula, né? A Giovana também já esteve aqui cantando pra gente. Mas eu queria falar um pouquinho, tá, irmãos? Rapidinho, né? Porque quando eu conheci o Francisco pela primeira vez, lá na Igreja Central, ele ainda tinha cabelo, viu, irmãos? Francisco ainda tinha cabelo, né? Era pretinho. E eu não lembro se era o pastor Gerson Pires naquela época, né? Ah, sim. E aí eu tinha ido representar a Igreja da Independência numa reunião lá na Igreja Central. E lá eu conheci ele, depois conheci a Ana Paula, depois a Giovana, né? E por que eu estou contando essa história? Irmãos, Francisco está hoje aqui com uma parte da família dele, né? Mas há um tempo atrás, irmãos, Deus deu um desafio para a família dele. Eles já estavam bem estabelecidos lá na Igreja Central. Francisco, naquela época, acho que, se eu não me engano, era ancião da Igreja Central, né? E aí Deus, irmãos, abriu uma luz do Evangelho lá, aqui bem perto da gente, aqui ó, lá no Secap, não foi isso? E lá estava precisando do que, gente? De ajuda. E aí, algumas famílias da Igreja Central aceitaram o desafio e foram lá. E Deus abençoou grandemente, irmãos. Não demorou muito, eles conseguiram um local e hoje a gente tem a igreja do Dom Bosco, né? E eu sei que o Francisco aceitou esse chamado de estar aqui, né? Nessa manhã, está trazendo a palavra de Deus para nós, mas ele deixou alguns compromissos lá, né? E a gente te agradece muito, Francisco. E a gente queria dizer assim, sabe, irmãos? Quando o Dom Bosco abriu, o Dom Bosco roubou, né? Não posso dizer assim, né, mas o Dom Bosco roubou alguns membros daquele país. Por que eu estou falando isso, igreja? Porque é só na matemática de Deus que quando divide, multiplica. Não é assim? Olha, alguns de nós, né, das nossas famílias que tínhamos aqui na Independência, foram para o Dom Bosco. Aí, irmãos,
Agora, quando dividiu o distrito, né, e agora criou-se o distrito da Independência, algumas famílias também daqui da Independência agora foram lá para o Maracai, né, ajudar lá, estar presente lá. E a gente fica muito feliz com isso, irmãos, porque a gente vê como é abençoada a obra de Deus, né? Quando Deus faz um chamado e a gente ali se prontifica. Por que eu estou falando isso, irmãos? A gente agora tem um chamado. Deus está fazendo um chamado para cada um de nós, para agora chamarmos pessoas para participar dessa Semana Santa. O Dom Bosco lá está empenhado, Maracaibo, Independência, temos várias igrejas, né, que agora estão empenhadas nisso daí, e que o Espírito de Deus possa agir, né? E o Francisco está aqui presente, ele pode até depois dizer com mais propriedade, não é fácil, né? Às vezes atender um chamado de Deus, quanta coisa mudou na vida deles, na vida da família deles, né? Mas o mais importante é que Deus deu o quê? Deus deu força, né? E mostrou o caminho. E a gente fica muito feliz de estar recebendo você. Amém, Diego? Obrigado aí pelas palavras. E eu estou feliz por estar aqui com vocês hoje. Primeiro que para mim é uma vitória muito grande estar aqui. Hoje esse mês, faz exatamente um ano em que eu perdi minha mãe. Eu vi a Chile agora, a Chile esteve no velório lá com a minha mãe, com o pastor, e assim, eu tive um processo muito complicado. Depois disso, a Igreja da Independência é a primeira igreja que eu estou saindo aqui no nosso distrito para pregar fora. Eu não conseguia, eu sempre achei que era forte, mas eu descobri que eu era fraco. Quando se trata de problema emocional, a gente não tem controle, né? E eu estou muito feliz por estar aqui. Eu espero que agora eu não recuse os convites que me fazem, né, para que eu possa pregar fora, porque eu sei que é uma bênção para mim, é uma bênção para a igreja, para a minha família. E já me perguntaram aqui, o Diego e algumas pessoas aqui me perguntaram cadê a Giovana, né? E ela cresceu, né, Renata? O tempo passa, a Renata visitou a minha filha quando ela nasceu. Né, Renata? Lembra disso? E hoje ela está indo para 21 anos e ela está cantando hoje em uma outra igreja, por isso que ela não está com a gente aqui. Estou com a minha esposa, uma amiga nossa aí de... É bom não falar o seu nome, né, cara? É interessante, irmãos, como Deus ele junta as coisas. Nós somos amigos lá de São Paulo e ela mudou para Bananal, olha que coisa. E ela sempre, o pai dela, a família dela sempre falava, compra um terreninho aqui em Bananal, a gente vai acabar morando todo mundo junto aqui, não sei o quê. E a gente ficou tentado, né, amor? Lembra? Da gente comprar. O seu pai tinha um terreno lá que a gente estava pensando mesmo em ir para lá. E no final, irmãos, quem veio para Taubaté? A Cátia, o pai, a mãe. Então, Deus é maravilhoso demais, né? Ela veio, hoje ela é professora aqui no colégio, aqui, né? E a gente acabou ficando perto, mora no nosso bairro. Ela pediu para a gente procurar uma casa para ela, e nossa, mãe, a gente só procura se for no nosso bairro. E aí ela acabou morando ali do nosso lado, ali, a gente está sempre junto, a gente louva a Deus por isso. Então, irmãos, como eu disse, estou feliz por estar aqui com vocês e pedir a palavra para vocês. São vitórias que a gente vai adquirindo na vida, né? Eu passei um período de uns 3 meses muito mais, extremamente mal. A Chile comprovou isso, os pastores, ele nos acompanhou, né? E assim, foi um período tão complicado que eu não conseguia dormir, eu não conseguia me socializar, não conseguia estar na igreja, porque eu não conseguia estar junto com pessoas. Foi uma coisa que eu não conseguia entender. Fiquei sem ir na igreja, acho que uns 2 meses, né, mais ou menos. E quando eu ia, eu evitava as pessoas, acabava o culto, eu já ia embora para ninguém falar comigo, porque eu sabia que às vezes as pessoas vinham
iam tocar no assunto, né? Então, foi um momento assim muito difícil. Eu me lembro um dia que eu estava tão mal, que era de madrugada, estava chovendo, e eu saí da rua, fui tomar chuva, porque, sei lá, eu queria esfriar a cabeça, eu não sei qual foi aquela reação. Então, irmãos, assim, eu era muito extremamente apegado à minha mãe. Nós tínhamos um sonho dela vir morar aqui com a gente em Taubaté, né? Eu tenho até uma chavinha que eu comprei ali no Pinheirinho, e ela queria que eu construísse um lugarzinho para ela morar ali. Então é triste a gente. Essa semana eu estava em São Paulo, e hoje quando eu vou a São Paulo eu vou e já volto, porque eu ia, e toda vez que eu ia, eu fazia minhas coisas e eu acabava almoçando com ela lá. O Hélio, inclusive, já almoçou lá uma vez, né? Você lembra disso? Onde? Na minha mãe, você foi almoçar? Já. Você já almoçou lá, né? O seu irmão, a Renata nem se fala, né? Já foi várias vezes lá. Então, a Josi que está em cima, a Josi e o Rony. Josi, quando eu vi vocês, eu falei, eu tenho que passar rápido demais. E quando nós frequentamos a Central, eles deram namorados, não é isso? Estou feliz de rever vocês aí, viu? Que bom ver vocês já com a filhinha aí, né? Como o tempo passa. Mas, irmãos, eu vim aqui para dividir a palavra com vocês, né? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10. Desculpa, é Gênesis capítulo 12, tá? A partir do verso 10. Você encontrou? Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome pela alegria de estarmos em Tua casa, com a Tua palavra aberta, com o objetivo de ouvirmos a Tua voz essa manhã. Para isso, Senhor, pedimos que o Teu Santo e Bom Espírito esteja presente, que nós possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor falou a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, a partir do verso 10 diz assim: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase não entrava, disse Sarai sua mulher: disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que é minha irmã, para que me considerem por amor de ti, por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram lá os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, sua mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizestes? Por que não me dissestes que era tua mulher? E me dissestes ser tua irmã? Por isso tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele e a sua mulher e tudo o que possuía. Esse sermão ali, nesse período, irmãos, falou muito comigo, porque a nossa vida ela não é plana. Nós temos altos e baixos na vida espiritual, não é verdade? Todos nós aqui, de alguma maneira, já fomos afetados pelas circunstâncias da vida. Ou uma doença, a perda de um emprego, separação de um casal, pais ou filhos que vêm nisso, a morte de alguém. Como eu disse para vocês, eu perdi a pessoa que eu tenho certeza que daria vida por mim, a pessoa que
que mais me amava nesse planeta. E foi assim, um baque na minha vida espiritual tão grande, tão grande, que eu cheguei ao ponto de pensar que eu ia desistir. Então, nós temos esses altos e baixos. Então, imagina que Abraão estava vivendo o melhor momento da vida espiritual dele. Estou vendo Dante aí, que alegria de ver Dante. O melhor momento da vida espiritual dele. Que momento? O momento em que Deus chama ele para que ele saia da sua terra, para ir para uma terra que ele ia mostrar. Então Abraão, ele estava naquele amor, aquele primeiro amor por Deus. Nossa, que maravilha, Deus está pedindo isso para mim. E ele não pensou, ele foi para a terra que Deus o chamou para ele. Então pensa comigo, irmão. Às vezes a gente pensa que dificuldades e problemas só acontecem na vida daqueles que não são fiéis a Deus. Às vezes a gente contextualiza dizendo, não, se a pessoa é fiel a Deus, se ela é fiel nos seus dias, nas suas ofertas, fiel à igreja, ele é um bom cristão, ele dá bom testemunho, a vida dele vai de vento e popa, vai no mar de rosas. Essa é a ideia que nós, seres humanos, às vezes a gente tem. Mas lendo essa história, não é bem assim. Porque aonde que Abraão estava aqui? Na terra que Deus disse que daria a ele. Abraão, olha as estrelas do céu, olha a areia do mar. A tua descendência vai ser maior do que isso. Toda vez que Abraão olhasse para o chão, ele ia lembrar da promessa. Toda vez que Abraão olhasse para o céu, ele ia lembrar da promessa que Deus tinha feito para ele. E ele está lá, na terra em que Deus o chamou para ele, terra que Deus prometeu que ia dar para ele, mas começa a acontecer algumas coisas. E eu quero tirar, irmãos, 4 lições dessa história aqui. 4 lições que, para mim, me fez muito sentido devido ao período em que enfrentei. Então, a primeira lição que eu queria tirar com vocês é que Deus tem o controle de todas as coisas. Às vezes a gente não entende. Porque pensa comigo, Abraão estava no centro da vontade de Deus? Estava. Ele ouviu o chamado de Deus e foi para uma terra que ele nem conhecia. Ele não tinha uma promessa de Deus que olha, você vai para lá, você vai ter um bom emprego, tudo vai ocorrer bem. Fica tranquilo, Abraão, eu vou cuidar de você, mas vai embora, sai da sua terra, eu quero você lá. Abraão foi sem perspectiva de nada, ele só sabia que ele estava no centro da vontade de Deus. E não era só ele tinha família, ele tinha os seus empregados, ele tinha várias pessoas que conviviam com ele. O que começou a acontecer naquela terra, irmãos? Verso 10 aí, olha o verso 10 que diz: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Então ele estava no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, sendo um servo fiel a Deus, mas começou a ter problemas. E quando a gente fala de fome, para nós, a gente não sabe o que é isso. Eu nunca soube de fome. Eu sei o que é vontade de comer. Eu acho que fome começa a dar depois de 3 dias, não sei, a Renata é nutricionista, é isso mesmo, né? Fome mesmo, né? Mas a gente, eu não sei quantos aqui tem o hábito de jejuar, mas eu já tive uma oportunidade que eu jejuei acho que uns 3, 4 dias. Irmãos, depois do segundo dia você não sente mais fome. É uma coisa interessante isso. Só que eles começaram a ter uma fome tão grande que começou a ter seca. Até os animais não tinham o que comer. E eles dependiam dos animais. Agora imagine Abraão, ali no centro da vontade de Deus, e ele começa a ouvir vozes. Abraão,
Será que você ouviu direito? Deus falou para você? Será que você tem certeza que é para nós estarmos aqui nesse local? Não é possível. Deus não quer que a gente passe dificuldade. Deus não quer que a gente passe fome. Talvez você ouviu errado. Irmãos, às vezes a gente começa a relativizar a vontade de Deus. Quando a coisa não sai do jeito que a gente quer, a gente, mas será que é isso mesmo? Você vem para a igreja, eu dei estudo para um rapaz na igreja central, inclusive ele é ancião lá, o Jaime, e ele trabalhava na Volks, o Hélio trabalha na Volks também, ele trabalhou na Volks muito tempo lá, e ele tinha um bom emprego lá. E eu me lembro que um dia eu fiz um sermão na igreja central, e o objetivo do sermão dizia o seguinte: quando nós tomamos decisões ao lado de Deus, as pessoas vão olhar para você, talvez até a sua família vai olhar para você e vai dizer que você é louco. Como pode? Eu me lembro, irmãos, que ele me cumprimentou na porta da igreja e falou assim para mim: Francisco, hoje está saindo um louco da igreja. Vocês imaginam o que eu pensei, né? Ele vai pedir a conta do emprego. E ele saiu decidido, irmãos, a pedir a conta do emprego. E ele pediu a conta do emprego. Trabalha mais na bolsa, tudo. Mas assim, irmãos, hoje ele acho que é psicólogo. Deve ter o consultório dele lá. Mas quando a gente toma decisões ao lado de Deus, pode parecer loucura, mas Deus está vendo. Porque, irmãos, quando a gente vai contra o que Deus pediu para nós, problemas virão. Você pode ter certeza. Então, está ruim aí, Abraão. Tá, Senhor, está ruim aqui. Mas é aí que eu quero você. Mas, Senhor, mas peraí. Olha, os meus servos, minha família, o gado, os animais passando fome, o Senhor quer? Abraão, eu quero você. Então, irmãos, às vezes as coisas não estão do jeito que você quer ou do jeito que você espera, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, espera nele. Espera no Senhor, por quê? Porque Deus tem planos para nós. Porque vocês vão perceber ao decorrer do sermão que não compensa, e nós vamos para a segunda lição, trocar a confiança em Deus pela trama humana. Sabe por quê? Olha só, Abraão provavelmente ouviu as vozes. Abraão, vamos lá para o Egito, porque lá é o lugar da prosperidade, lá tudo, nós vamos para lá, está tudo certo, tem comida, tem tudo legal. E Abraão ouviu, irmãos? Ouviu. A pergunta que eu faço para vocês é: Deus queria Abraão no Egito ou em Canaã? Canaã. Sabe por quê, irmãos? Porque ao ele chegar ali, ele já teve que fazer uma trama. E o ser humano, ele é especialista, né? Ele é expert nisso. Quando ele quer resolver o problema dele, ele arruma um jeito. E olha o que diz aí, versos 11, 12 e 13. Diz assim, nós vamos ler de novo aí. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, pensei que és mulher de formosa aparência. O Abraão falou: você é uma mulher muito bonita. Então nós vamos ter que inventar uma história, bolar um plano. E geralmente quando o homem bola planos, não dá certo. Vai dar ruim. Vai dar problema. E aí o que ele propõe a mulher, né? Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele que me matarão. Deixando-te com vida, dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por causa de ti não me matem. A gente sempre ouve dizer que Abraão tem duas características, irmãos. Duas características singulares. A primeira qual é?
características que nós conhecemos de Abraão, não é verdade? Quando você pensa em Abraão, você pensa em Abraão, o pai da fé. Mas ele tinha uma outra característica muito peculiar. Qual era a característica que ele tinha? Não era isso. Não era isso. Abraão, quando ele chegava numa cidade, qual era a primeira coisa que ele fazia? Construía um altar. Abraão, ele tem essa qualidade. Em todos os lugares que ele passava, ele construía um altar a Deus. Sabe para quê? Para que as pessoas vendo fossem influenciadas ao culto do Deus verdadeiro. E além dele cultuar Deus com a família e com os seus servos. Olha só. Sabem qual foi o único lugar na Bíblia que você não vai encontrar Abraão construindo um altar a Deus? E eu falar isso para vocês, irmãos. No Egito. Por quê? Porque começou errado. Começou com a trama humana. Começou do jeito do ser humano. Mas por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. E eu falei hoje na escola sabatina, o pastor lá que passou a missão, nós, seres humanos, nós temos um problema muito sério. Às vezes a gente pode estar fazendo a coisa certa, mas com as intenções erradas. A Bíblia não diz assim: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem não conhecerá? E a Noá diz mais, ela diz que o maior inimigo a ser vencido quem é? Sou eu mesmo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós às vezes achamos, o ser humano ele é tão expert nessas coisas que às vezes, e agora vou dizer por mim, tá, irmão? Não vou dizer por vocês, por mim. Eu já tive situações que eu discuti com a minha mulher, eu estava errado, mas eu tentei arrumar um jeito de arrumar uma solução para dizer que eu estava certo. E mesmo errado, eu contornei a situação ali, eu estava certo. E no final eu acreditei que estava certo. É assim que o ser humano. Irmãos, tem o meu vizinho ali, sabe, o portão dele está quebrado, precisa fazer um conserto, e eu vou lá consertar lá as coisas que tem lá. É uma boa ação, não é? Lógico que é. Mas qual é a intenção? Você vê que às vezes a gente pode estar fazendo a coisa certa, adorando a Deus, pregando na igreja, cantando, dando estudo bíblico, sendo líder da igreja, mas mesmo assim, fazendo as coisas com as intenções erradas. Abraão, ele foi para o Egito, irmãos, na maior da intenção. Poxa, ele foi livrar o povo da fome. A terra que ele estava não podia plantar, gado não sobrevivia. Mas você pode ser mais franciscano, fez certo. Mas você tem que perguntar para Deus, porque aí os problemas vieram. Uma pergunta: Abraão, ele teve um filho chamado Ismael, não foi? Com quem? Com Agar. Aonde Abraão conseguiu Agar como serva? Entende? No Egito. Olha que coisa, irmãos. Abraão recebe, na verdade quem recebe é Sara, né? Ela recebe de presente a Agar. E aí vieram os problemas que nós temos até hoje. Vejam aí, essa guerra que está tendo, esses problemas que existem entre Israel e entre os palestinos, os islâmicos, por um erro de um homem que resolveu sair do centro da vontade de Deus e fazer a vontade dele. Irmãos, e vocês, nós lemos ele, além de mentir, ele recebeu um dote. Você viu que ele recebeu animais, isso aí é questão de bens, tá? Ele recebeu bens por ter
dele para Faraó. Então, irmãos, a segunda lição é: nunca podemos trocar confiança em Deus pela fama humana, porque vai dar errado. Não tem jeito, vai dar errado. Olha o outro problema que ele arrumou. Por que houve separação entre Ló e Abraão? A Bíblia fala, eles ficaram muito ricos, tinham muitos animais, muita coisa, e eles não podiam conviver mais juntos. E aonde foi que eles conseguiram isso? No Egito. Todos os problemas, irmãos, na vida de Abraão veio por ele ter ido para uma terra que Deus não tinha ordenado que ele fosse. Ele tinha que esperar a vontade de Deus. Ele tinha que esperar: Senhor, o que eu faço em meio a essa tempestade? O que eu faço em meio a essa fome? O que eu faço em meio a essa luta que nós estamos passando? Por isso que às vezes, irmãos, as pessoas dizem que a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Essa é uma mentira que eu já ouvi na minha vida. Porque eu tenho certeza que Abraão foi influenciado pela família, foi influenciado pelos amigos, pelos servos, para ir para o Egito. E olha só, irmãos, terceira lição que eu queria tirar com vocês. Você sabe que quando a gente sai do centro da vontade de Deus, a gente deixa de ser o quê? A gente deixa de ser bênção. Entendeu? Deus quer abençoar a tua casa, a tua família, mas é no centro da vontade dele. Quando você sai do centro da vontade de Deus, você deixa de ser bênção. Quer ver uma coisa tão verdadeira? O que Deus disse para Abraão? Sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aonde você pisar a planta do teu pé vai ser o quê? Vai ser o quê? Abençoado. As pessoas que te amaldiçoar vai ser o quê? E quem você abençoar vai ser o quê? Olha que coisa, irmãos. Qual foi o único lugar em que Abraão deixou de ser bênção? O único lugar em que Abraão deixou de ser bênção foi o Egito. E ao contrário, ele foi maldição. Por quê? Olha aí o que a Bíblia diz. O povo do Egito começou a ter o quê? Doenças, úlceras. Por causa de quem? Por causa da pessoa que Deus disse seria a bênção. Olha que coisa, irmãos. Irmãos, como é sério isso? Às vezes, irmãos, a gente não entende que os problemas que nós estamos dentro da nossa casa, às vezes o problema somos nós que trazemos. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. E muito cuidado, porque o diabo ele é enganoso. E quando eu digo diabo enganoso, é aqui, está aqui dentro do coração, inimigo meu. Ele me diz para fazer uma coisa, aí a minha mente está dizendo, o Espírito Santo fala a nossa mente, né? Francisco, não vai por esse caminho, mas o coração vai, Francisco, não tem problema. Acho que Deus está preocupado com isso aí? Não está preocupado com isso aí. E a gente vê, irmãos, muitos irmãos dentro da igreja, muitas famílias quebrando a cara, se decepcionando. Sabe por quê? Porque saem do centro da vontade de Deus. E quando eu saio do centro da vontade de Deus, não tem jeito, eu não vou ser bênção. Irmãos, eu não compreendia porque minha mãe tinha ido embora. Aqueles que conheceram minha mãe aqui sabem, minha mãe foi uma das maiores evangelistas que teve ali em São Paulo, na igreja que a gente frequentou. A Glaucia, a esposa do Gerson Quiles, é fruto da minha mãe, sabia? Você sabia? Aqueles que conheceram o Gerson Quiles aí, tem uma esposa, Glaucia. Minha mãe pregava para a Glaucia, minha amiga de infância. Eu tinha 10 anos de idade e a gente era amigo lá. A gente andava, e até um dia, né, o pastor chegou no nosso distrito e pegou até mal, né? A
maneira que eu falei, pastor, eu e sua esposa aí, a gente andava de cueca e calcinha na rua. Porque naquela época, a pastora olhou para mim, não entendeu. Não, pastor, eu tinha acho que 9 anos, ela tinha 8. Você lembra disso? 6, 7 anos, é isso mesmo. Só que a minha mãe ia na casa dela, da mãe, e ela estava lavando roupa lá, e estavam os filhos, e minha mãe buscava ela para ir na igreja. Sabe o que eles diziam hoje? Essa velha louca chamar minha mãe para a igreja. Elas detestavam minha mãe. Por quê? Porque sábado era o dia que eles organizavam a casa, eles lavavam a roupa. E um belo dia foi um encontro e a senhora veio a Cláudia. Ela falou: o que você está fazendo aqui? Hoje eu sou a esposa do Gerson. Tem uma família lá, irmãos, olha só. Eu estou contextualizando aqui, porque eu não entendo que Deus levou minha mãe. Nós morávamos em São Paulo, a Renata foi lá em casa, e a gente resolveu construir uma edícula no fundo. E a gente contratou um pedreiro que ele era de uma outra cidade, ele era de Guarulhos, e ele dormia lá. Olha que interessante. E aí, dava 2, 3 horas da manhã, minha mãe ia bater na porta do pedreiro. Deus mandou vir aqui orar por você. Ele falou: Francisco, eu achei que sua mãe estava querendo alguma coisa comigo, que não é possível. 2, 3 horas da manhã ela veio bater na minha porta, mas ela vinha orar comigo. Irmãos, a família desse homem toda na igreja hoje. Ele foi para uma cidade, a cidade dele em Natal, que não tinha presença adventista lá, ele montou uma igreja lá. Minha mãe foi conhecer ele. Eu vi família, minha mãe não sabia ler. Minha mãe, ela dava estudo bíblico, ela levava, eu não sei se vocês lembram, tinha aquele, um DVDzinho, mas só que tinha tela que passava, né? Então você colocava lá e passava a tela. E ela dava estudo bíblico assim. Eu não tenho conta de quantas famílias ela levou na igreja. Eu vi o Diego aqui fazendo apelo, irmãos, toda semana de oração. Não tinha uma. Ela era a pessoa que sempre ganhava o prêmio de pessoas que mais levavam visitas à igreja na semana de oração. Ela vivia com o evangelho. Quando minha mãe entrou na sala de cirurgia, nós ficamos ali umas 8 horas esperando, saiu a anestesista, saiu a médica, e a médica falou para nós: foi um sucesso. Fica tranquilo, daqui 12 horas sua mãe já vai estar no quarto. E eu vim todo empolgado para Taubaté, feliz, no meio da estrada, chegando aqui perto de Taubaté, eu ouço a minha irmã nos ligou, né? Olha, a mãe não acordou ainda. Nossa, o que me deu uma angústia, uma agonia, e eu mal cheguei em Taubaté aqui, eu já quis voltar, e deu um transtorno todo para nós voltarmos. Mas antes de eu pegar o carro para sair, eu recebi a notícia que minha mãe tinha falecido. Nossa, foi um choque muito grande. Eu fiquei assim, desnorteado, não entendia. Eu brigava com Deus, eu brigava mesmo. A Bíblia não diz: vinde e arrasou comigo. Expõe o teu problema, diga o que você está sentindo. Você está mal pra caramba, está numa situação complicada. Você, Senhor, obrigado pelo dia que eu tive, foi uma bênção. Não. Chega para Deus e rasga o teu coração. Eu fazia isso. Faço até hoje. Eu me lembro que você falou, Chico, que demora muitos anos. O luto, tem luto que demora 10 anos. Eu acho que o meu nunca vai. Você sabe, eu fui para São Paulo essa semana e eu vim desesperado, porque quando eu ia para lá, eu almoçava com ela, eu ficava tarde com ela. Então, toda semana eu estava com a minha mãe. Isso quando ela não vinha, passava semanas aqui comigo. Então, mas foi muito difícil. Mas Deus sempre me dizia: espera em mim. E hoje eu já começo a compreender algumas coisas, entende? Não vou expor aqui, porque senão a gente vai ficar até tarde aqui. Mas Deus já começa a revelar algumas coisas para mim. E
E eu já fui já fui compreendendo mais o que Deus quer. De uma coisa eu tenho certeza: o que mais Deus quer é que eu esteja no centro da vontade dele. Porque eu estando no centro da vontade dele, eu sempre vou ser bênção na minha casa. Essa semana nós tivemos uma coisa que para vocês pode não ter importância, mas para nós teve muita importância. A nossa filha ela repetiu na autoescola. E ela ficou decepcionada, porque ela é assim, ela faz as coisas e ela vai para resolver, ela faz. Ela assim na escola, tudo que ela faz. E rapaz, fica tranquila, eu vou passar de boa aí, não tem problema nenhum, não sei o quê. E ela repetiu. Vamos lá, fizemos de novo o negócio. E aí, quarta-feira agora, ela fez a prova de novo e ela passou no exame. Hoje ela é habilitada, ela está toda feliz, toda empolgada. E aí eu falei, filha, nós quarta-feira, eu falei, nós vamos comemorar então. Tá bom, pai, final de semana a gente vai numa pizzaria. Eu falei, não, vamos hoje. E aí, meu irmão, nós tivemos um momento em família, eu, minha esposa e ela, onde a gente conversando, nós colocamos muitas coisas que estavam assim, já ajustava, bem ajustado. Por quê? Porque Deus diz: você é bênção da tua casa, você é bênção do teu trabalho, você é bênção na igreja. Por onde você passar, você é bênção. Mas tem uma condição: qual que é? Qual que é, irmãos? Estar no centro da vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus tem problema? Tem problema, lógico que tem problema. Às vezes tem mais do que não está, não estando. Mas irmãos, esperem em Deus. Aqueles que esperam no Senhor voam como o quê? Águia. Quando passares pelo rio, o que vai acontecer? Ele não vai submergir você. Quando você passar pelo fogo, o que vai acontecer? Não vai queimar em ti, não vai arder em ti. O problema é que a gente quer as coisas de Deus de imediato. E Deus ele tem coisa a nos ensinar. Eu estou aprendendo muito depois do falecimento da minha mãe. Irmãos, não superei, não vou superar. Eu falo para minha esposa todo dia, ela não vê. Mas eu fico no meu cantinho ali. Eu vejo minha mãe no sofá, eu fiquei, irmãos, 3 meses sem deitar na minha cama. Porque minha cama, eu tenho uma porta-balcão e bate o sol nela. E toda tarde minha mãe ia lá, e ela amava aquele lugar. E quando eu olho para aquela cama, eu falo, meu Deus, fiquei 3 meses sem dormir na minha cama, só no sofá lá embaixo. Eu não conseguia. Foi uma coisa que eu não entendia. Mas hoje eu vejo, irmãos. Sabe? Quero dizer uma coisa, eu vou dizer só uma coisa que Deus falou para mim, não disse várias. Mas Deus me disse uma coisa que me acalmou. E agora eu enfrento qualquer coisa. A sua mãe era uma bênção para que ela estivesse numa cama à sua frente. Isso me confortou muito, irmãos. A sua mãe era uma bênção para que, irmãos, quem pode falar se ela tivesse voltado da cirurgia? Ela fez uma cirurgia no cérebro, de um tumor. A gente não sabe o que poderia acontecer. E Deus sempre diz isso, irmãos. A sua mãe foi uma bênção para ela ficar numa cama de hospital. Eu tirei ela. E aí eu me conforto com isso, irmãos. E a Sheila me falou, e fui ler depois, eu sei disso, agora eu sei que é verdade, tá? O anjo da minha mãe está lá onde, Sheila? Está lá na sepultura, lá esperando ela ser. E eu tenho certeza, irmãos, que ela vai ouvir do anjo dela: venha, serva boa e fiel. Recebeu o galardão que está reservado para você. Qual é o meu papel, irmãos? É lutar de todas as formas para ter esse encontro com a minha mãe. Porque eu sei, o pastor que fez o serviço fúnebre lá foi o presidente da Associação Paulista Leste. E ele falou uma coisa muito interessante. Irmãos, eu tenho uma coisa para dizer para vocês.
Se essa mulher aqui não for para o céu, nenhum de nós que está aqui vai estar. Você lembra que ele falou isso? Ela me acordava 3 horas da manhã para orar comigo. Onde que um membro liga para o pastor para orar por ele? Pois eu, como presidente da associação, ela me ligava 3 horas da manhã e ela orava comigo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui já receberam a oração dela. Tem 2 aí que eu tenho os segundos. Olha aí. E ela ligava para o presidente da associação: pastor, está preparado? Para o quê, irmão? Se ajoelha aí, vamos orar. Você lembra a oração que ele fez? Foi longa. Ele ficou uns 5, 10 minutos orando. Ele falou: isso aqui é para fazer jus à oração que ela fazia, porque a oração dela era demorada mesmo. É difícil, irmãos, nós aceitarmos que pessoas boas têm que ir embora. É difícil. Ainda mais eu sou filho. Eu não aceito, eu falo para Deus que eu não aceito, mas eu me conforto pelo que Deus fala para mim. Ela está no centro da minha vontade. Não sabe que está no centro da minha vontade? Você vai discutir o quê? Entende? E eu quero ir para a última lição com vocês. Então a terceira lição é: nós deixamos de ser bênção quando nós saímos do centro da vontade de Deus. Só que a terceira lição, irmãos, está no capítulo 13, tá? E olha que interessante isso aqui. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Negueb, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. E Abraão, muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas do Negueb até o Betel, até o lugar aonde? O que está escrito aí, irmãos? Onde primeiro estiver, o lugar onde Deus mandou ele ir. Quando ele saiu da terra dele, foi para lá que ele foi. Olha só que interessante. E o que ele fez lá? Ele armou uma tenda lá, ele armou um altar lá. Lá era o lugar do quê? De adoração. Lá era o lugar de oração. Até o lugar do altar que outrora tinha feito. Aí Abraão invocou o nome do Senhor. Irmãos, olha que coisa interessante. E eu vou encerrar com essa lição aqui. Deus chama Abraão de volta para ele ir para o lugar de onde ele tinha o quê? Não ter saído. Não era para ele ter saído, era para ele ter esperado em Deus. Irmãos, eu não sei qual a solução que Deus ia arrumar ali, mas eu tenho certeza que Deus arrumou a solução. Deus é especialista, irmão, em resolver os nossos problemas, mas não vê mais jeito. E é sempre assim. Quando você chega no ponto que é impossível, você chega para Deus e fala: Senhor, não tem mais jeito para mim aqui. Não dá. Eu já tentei tudo. Aí Deus fala: você tentou tudo, então agora é minha vez. Porque se você tentou tudo, você não vai. Se você tentou tudo, você não vai tentar mais. Então agora é minha vez. O que Abraão fez, irmãos? E é o que Deus está pedindo para eu e você nessa manhã fazermos. E essa lição que eu quero deixar para vocês. Irmãos, nós estamos muito, mas muito relapsos com a fé, com a igreja. Deus está pedindo para mim e para você: volta ao teu primeiro amor. Você lembra quando você entrou aqui dentro? Irmãos, eu me lembro quando eu fui batizado, juro para vocês, eu saí de lá de dentro, falei: Senhor, se eu voltar agora, eu estou salvo. Lembra, Renata, quando você entrou aqui? Depois a gente começa a acostumar, irmãos. A gente começa a ouvir dizer: a igreja é morna, a igreja é isso, a gente está acostumado. Daqui a pouco você não vai mais na igreja numa quarta, e aí você já acha normal não ir. Não é normal não, irmãos. Toma cuidado. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide, não caia. Então, se você está firme na fé, ore a Deus, agradeça a Deus. Não comece a relativizar
avisar, não, irmãos. Chega domingo, dia de culto, ir na igreja, você vai para onde? Irmãos, nós temos que tomar cuidado, irmãos. A fé da gente é construída dia a dia. Vai ser desconstruída em um momento. Fica um mês sem ver a igreja, você vai ver o que acontece com você. Irmãos, Deus está falando para nós essa manhã. Eu quero que você seja. Sabe quando você conheceu o Evangelho? Que ardia dentro de você? Irmãos, eu entrei na igreja, eu queria limpar as janelas, eu queria fazer tudo dentro da igreja, porque eu estava, a chama do Evangelho estava acesa aqui dentro. Mas não pode apagar, entende? Tem que estar acesa todo dia. Todo dia nós temos que pedir a Deus, Senhor, não deixa essa chama apagada dentro de mim. E a minha oração para Deus todos os dias hoje, irmão, é: Senhor, me ajuda. Eu não confio em mim. E você não pode confiar em você. Não confia que você está forte ao ponto de, sabe, nada me tira da igreja. Porque eu sei o que eu passei, irmãos. Eu sei que eu não tinha estrutura. Se não fosse Deus me sustentar. Eu fui numa médica e ela fez 10 testes comigo. Dos 10, 9 deu que eu estava com depressão. E eu não admitia que eu estava com depressão. Comecei a tomar remédio. E eu falava: não, Deus vai me curar. Irmãos, Deus colocou os profissionais para nos ajudarem. Só que eu não entendia isso. Cabeção, desculpa a expressão. Eu achava que eu era forte o suficiente, que nada ia me abater. Toma cuidado, irmãos. Volta ao teu primeiro amor. Sabe quando você tinha vontade de trazer gente para a igreja? Quando você tinha vontade de dar estudo bíblico? Quando você tinha vontade de fazer tudo dentro da igreja? É o que Deus fez com Abraão aqui. E voltou no primeiro lugar que ele chegou. Esse é o apelo que Deus está fazendo para você nessa manhã. Volta ao teu primeiro amor. Que Deus te abençoe nessa manhã. Tanto a fazer, mas em tudo preciso aprender. Se é possível sonhar, é impossível deixar de acreditar. Quando me canso ou quando estou só, eu lembro que amanhã vai ser bem melhor. Eu tenho um sonho, sei que não vou desistir, pois eu luto e faço o que posso até conseguir aquilo que Deus tem pra mim. Nada poderá me abater se tenho um sonho. Muito antes de eu nascer, acredito que Deus me escolheu, pois os sonhos que tenho já não cabem no mundo onde estou. Quando me canso ou quando estou só, eu lembro que amanhã vai ser bem melhor. Eu tenho um sonho, sei que não vou desistir, pois
Eu vi o que a música diz? Qual é o teu sonho? Você sabe que aquilo que a gente canaliza todas as nossas energias, aí está o nosso sonho. Aquilo que você mais almeja, aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais busca, aí está o teu sonho. E o hino diz assim: nada poderá abater aquele que tem um sonho. O sonho de estar no centro da vontade de Deus. Que esse possa ser o teu desejo e o meu desejo nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos levantar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Pelo Senhor olhar para nós como Teus filhos, como Tua família aqui na terra, Pai. Obrigado, Senhor, porque temos ao Senhor para recorrermos nos dias difíceis. Temos ao Senhor para nos alegrarmos. E temos o Senhor para um dia estarmos por toda a eternidade gozando a alegria da Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por este culto. Leva-nos para os nossos lares em nome de Jesus. Amém, Senhor.